Olá pessoal, muito bem-vindos mais uma vez, mais um programa começando aqui no canal Quadrinhos e Companhia, e você é muito bem-vindos a acompanhar comigo, a bater um papo comigo aí nos comentários, né? Em alguns minutos deste programa para nós falarmos de uma coleção muito especial que é esta aqui, As Grandes Aventuras de Tex. É uma coleção muito bacana, pessoal, apesar de ser considerado como uma coleção de luxo, né? O papel não é de luxo, né, pessoal, porque é um papel offset. Mas a coleção em si dá para considerar sim, porque ela é muito bem tratada, muito bem cuidada e está chegando aí com uma qualidade boa sim. Muito bem, pessoal, essa coleção então ela tem caído aí no gosto de muitos fãs de Tex, inclusive meu, que ela vem resgatar algumas histórias mais antigas do Tex, vem aí trazer algumas mais recentes também, mas pincelando, né, conforme já disse no vídeo anterior, algumas histórias muito especiais, um número bastante grande de páginas também, trazendo aqui no formato italiano, né, o tamanho no formato, a gente fala de formato italiano, mas na verdade não é formato italiano, né, gente, é o formato Bonelli, esse é o correto, por quê? Porque, por exemplo, isso aqui também é formato italiano e é bem pequenininho, né, mas é pequeno, mas o formato Bonelli, o formato da casa Bonelli, que é esse 17 por 21, né, se não me engano tem uns quebradinhos ali, mas é esse tamanho aí. Então ele vem também aqui, só que daí em luxo, capa dura, né? Um número grande de páginas e é claro, né? Em cores, né? Papel offset e em cores. Então vem uma coleção, vem edições bem bonitinhas, bem trabalhadas e também vai formar uma lombada depois na sua estante, vai ficar muito legal, muito lindo. Depois eu vou falar um pouquinho também da lombada. Mas muito bem, pessoal, vamos trazer então no programa de hoje uma espécie de raio-x aí desta coleção, porque nós temos informações aí bastante interessantes. Temos, claro, as informações das edições que já saíram até agora, que são 4, mas também o Tex Willer Blog já publicou informações aí das próximas 4 edições. Então pegamos aí as informações do Tex Willer Blog, vou deixar mais uma vez aí todos os créditos ao Tex Willer Blog, né? Vamos deixar o link aí na coleção para você conferir notícias lá do Tex, do Mundo Bonelli também. E também fui atrás de mais informações, pesquisei alguns dados, algumas situações e trouxe aqui para nós conversar no programa de hoje. Então fique comigo e vamos lá, vamos falar de cada uma dessas edições. No ano de 2019, então, pessoal, saíram 4 edições, né? Eu vou desviar um pouquinho a minha atenção, porque tem muitas informações anotadas aqui, né? E são importantes trazer para vocês. Mas vamos lá. A número 1, então, pessoal, o Juramento de Vingança, que na verdade aí na capa vem a morte de Lilith, né? Trata da história, uma história muito emocionante, muito 10, muito legal, que é quando assassinos, né, promovem a morte da esposa de Tex, a Navarro, né, a Lilith, a Lírio Branco. E ele então, a partir daí, ele promove uma vingança muito espetacular, uma história muito dramática, muito emocionante, né, para conseguir cumprir a sua vingança contra esses assassinos. São 312 páginas essa edição e vou mostrar para vocês agora aonde ela já saiu, onde já foi publicado, porque de repente você pode se perguntar, será que eu já tenho essa história na minha coleção? Porque assim, é uma história muito 10, todo fã de Tex tem que ter lido ou ler essa história. Eu mesmo já li mais de uma vez, tá, pessoal? De tão legal, de tão especial que é essa história. Saiu então, pessoal, no Tex mensal, Tex normal, né? Do número 43 ao 45, lá na década de 70, né? E depois tornou a sair logo em seguida, anos mais tarde ali, acredito que no início da década de... Não, acho que no fim da década de 70 ainda, no Tex segunda edição, dos mesmos números, né, de 43 a 45, só que segunda edição. E depois, mais tarde, saiu no Tex Coleção, do número 149 até o 152. E, por último, saiu no Tex Edição Histórica, número 58. Tá, pessoal? Então, essa história é muito legal. Ela foi escrita pelo criador do Tex, Jean-Louis Bonelli, e também o criador gráfico, o Aurélio Galepini. E aí tem um detalhe bem interessante que eu já destaco nessa coleção, é que os idealizadores dessa coleção, né, eles pensaram então já em dar o mérito, o prêmio, né, a honra a quem realmente merece, né,
que são os criadores de Tex. Então, as duas primeiras edições, diferente lá da coleção da Salvat, né, do Tex Gold, que tem muito pouca coisa, quase nada do Gianluigi Bonelli e do Aurélio Galeppini. Nesta aqui já inicia com as duas primeiras edições, com esses dois artistas, né, que não merecem ser comparados com os outros, né, pela sua grandeza. Então muitas vezes, vamos comparar qual é o melhor desenhista. Tudo bem, vamos conversar sobre o melhor desenhista, mas vamos deixar o Aurélio Galeppini de lado, né? Não é justo comparar uns desenhos mais modernos agora com esse grande mestre que foi o criador de Tex. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então as duas primeiras histórias então são essas desses artistas, o Juramento de Vingança, e o número 2, o Entre Duas Bandeiras, que é uma história também muito espetacular, gente, que fala sobre a participação do Tex na Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. É verdade, muitos, como que Tex participou? Participou sim, porque ele é contemporâneo, né, desta época, né, e até muitos, podemos até dizer de uma maneira a grosso modo assim, que a Guerra Civil Americana resultou um pouco, né, contribuiu muito para o Oeste selvagem, né, para o Oeste não selvagem por parte dos índios, por parte dos bandidos, né, que muitos bandidos vieram a ser bandidos sem lei, né, ou território sem lei, digamos assim, devido um pouco à Guerra da Secessão. Foi uma consequência, podemos assim dizer. Mas eu não estou aqui defendendo nenhuma tese, nem nada. Só apenas dizendo que o período ali do Oeste sem lei, enfim, de bandidos, o faroeste, o Oeste selvagem, digamos assim, ele é um período posterior à Guerra Civil Americana. Certo? Então, essa história aí do número 2 mostra então a participação do Tex na Guerra da Secessão, Entre Duas Bandeiras, 312 páginas, também do Gianluigi Bonelli e do Aurélio Galeppini. Saiu essa edição, essa história, já saiu então no Tex 53, também na década de 70, do Tex 53 até o 55, depois também naturalmente na reedição, do Tex segunda edição, depois o Tex Coleção, saiu no número 160 a 162. Talvez tenha iniciado ali no 159, não sei precisar para vocês agora. Tá? No 160 a 162. E o Tex Edição Histórica saiu no número 62. Então você pode conferir aí na sua coleção se você tem essa história. Seguindo, pessoal, o número 3, O Navio do Deserto. Mais uma história espetacular, só que agora não mais daqueles artistas, agora é a dupla dos Cláudios, né? O Cláudio Nisi no roteiro e o Cláudio Villa na arte. Cláudio Villa é o capista de Tex, né? O atual capista de Tex. Faz muitas capas das edições de Tex e dessa coleção também, né? O Cláudio Villa é um dos meus desenhistas preferidos. 276 páginas, mais uma história espetacular. Saiu essa história, pessoal, no Tex 236 até o 238. Depois no Tex Coleção 382 a 384. E por último, ou não tão por último, né, no Tex Ouro 17, que acho que o Tex Ouro saiu antes do Tex Coleção. Perfeito, exatamente. O Tex Ouro saiu antes do Tex Coleção. Muito bem. Número 4, pessoal. Os Invencíveis. Essa foi a última que saiu, então, no mês de dezembro, se não me falha a memória. E então essa história também é uma história muito bacana. O Bando dos Irlandeses, quando saiu no Tex mensal, né, 351 até o 353. Lá saiu com o título O Bando dos Irlandeses. Essa história foi escrita, né, pelo Mauro Bozelli e a arte foi pelo Carlo Raffaele Marcello, né? Mas assina, né, como Marcelo para nós, aí normalmente chega a assinatura deste desenhista. 340 páginas, mais uma história muito especial, gente. Muito bem, então agora falamos das histórias que já saíram em 2019. E agora vamos para as histórias que sairão em 2020. A princípio, a número 5 em março, a número 6 em junho, a número 7 em setembro e a número 8 em dezembro. Tá? Então está programado aí
para ao longo de 2020 saírem mais 4 números dessa belíssima coleção. Vamos lá, número 5, pessoal, já vou mostrando a capa para vocês aí. Os Espíritos da Noite. Essa história, então, de 372 páginas, bem grandinha, né? Aí do Cláudio Nisi novamente, e agora na arte o Fábio Civitelli, que é meu preferido também hoje, o atual, né? Saiu essa história, pessoal, no Tex 256 até o 259. São 4 edições, né? Para dar essas 372 páginas, 4 edições no Tex mensal. Da mesma forma no Tex coleção, mas porém saiu primeiro no Tex Ouro número 20. E até os entendidos, né, de coleção de Tex dizem que o Tex Ouro número 20 é o mais raro de se conseguir. Mais difícil de conseguir essa história. Eu não sei se é verdade, né? Eu acho que talvez seja porque dificilmente se vê alguém vendendo, né? Alguém se desfazendo dessa história. Provavelmente seja verdade. Talvez a tiragem foi menor pelo fato de ser quase 400 páginas. Talvez sim, né? Bem provável. Daí a Mitos teve que fazer um precinho mais caro e vendeu menos, não sei. Mas talvez seja um fato real, né? Muito bem, então saiu no Tex Ouro número 20 e depois, na sequência cronológica, vamos dizer assim, saiu recentemente, até dá para dizer, no Tex Coleção número 400, aquele Tex especial que veio com o encarte das capas e tal, né? Tex Coleção, então, 400 até o 402. Não sei se começou no 399, terminou no 403, mas é em torno ali, né? Porque o Tex Coleção ficava picando ali as histórias, né? Muito bem, pessoal. Essa então foi a número 5, que vai sair no mês de março. Agora a número 6, que sai no mês de junho, a princípio, né? Pelo cronograma aí. Os 7 Assassinos. Essa história também é muito 10, pessoal. Fala aí de um bando, né, de assassinos muito bacana. A história, né? Escrita pelo Mauro Bozelli e também pelo Marcello, Carlo Raffaele Marcello. 328 páginas e saiu no Tex 379 até o 381. Depois no Tex Ouro 72. Essa história é que tem aquele assassino que é cego, que tem uma venda nos olhos, tem um animal no ombro, eu não me lembro qual é que é o animal, agora se é uma coruja ou se é um papagaio, não é, eu acho que é uma coruja, se não me engano. E ele atira, né, pelo instinto, né? Se eu não me engano é Black Thunder o nome, Jack Thunder. Esse é o líder do bando, né? É uma história um pouco, vamos dizer assim, fantasiosa de certa forma por esse fato, né? Uma pessoa cega atirar tão bem, mas enfim, né? É uma história bacana. O mote da história, né? A ideia da história é muito legal, muito bacana, tá, gente? Muito bem, esse foi o número 6, então, que saiu no 379 a 381 e o Tex Ouro número 72. Agora vamos para o número 7. Essa história vem com o nome aí de Fuga de Alcatraz. O nome diz, né? É claro que não é o principal mote, eu vou dizer assim, da história, mas a fuga de Alcatraz ela acaba acontecendo dentro da história, tá? Escrita pelo Cláudio Nisi e também desenhada pelo Cláudio Villa. Mais uma vez a dupla dos Cláudio aí se encontrando. 372 páginas. Essa história já saiu 3 vezes também. No Tex 264 até o 267. Tex mensal, né? O Tex Ouro 26. E depois, por último, agora no Tex Coleção 407 até o 410. Então essa história também é uma história bem bacana. Ela fala sobre um sequestro, né, do Tom Devlin, lá que é o chefe de polícia da cidade de São Francisco. E aí os seus auxiliares acabam convocando o Tex e o Carson, né, para ajudar a encontrar. E aí acaba tendo a situação até lá envolvendo a prisão de Alcatraz, mas aí eu não vou falar mais para não dar um spoiler para vocês, tá bom, gente? Mas é uma história bacana.
Esse foi o número 7, então. Agora vamos falar aí do número 8, que será a última, saindo lá em dezembro. A promessa da editora Mitos, se eu não me engano, gente, lá no início era de sair em 10 edições, tá? Só que eu vou falar um pouquinho da lombada em seguida, não sei se isso vai fechar não, mas vamos lá. Número 8, então, será a Cruz Trágica, esse nome, tá? Também pelo criador do Tex, Gianluigi Bonelli, e o Giovanni Tizzi como o desenhista. Giovanni Tizzi também é muito 10, gente, muito bom. 356 páginas. Aí você pode perguntar, tá, Eduardo, mas se é do criador do Tex, então é uma história mais antiga? Perfeitamente, é isso mesmo. Ela saiu lá no Tex 50. Tex 50 a 52, lá na década de 70 também. E lá saiu no Tex 50 o nome da história, assim, da capa, era Flechas Pretas Assassinas. E nem aparece Cruz Trágica lá na história, tá? Mas depois saiu no Tex edição histórica número 65, aí sim já saiu com o nome A Cruz Trágica. Isso faz referência a uma forma que uns índios, uma tribo de índio, ela fazia um sacrifício de algumas pessoas, dos brancos, né? Eles sequestravam outras pessoas, e faziam um sacrifício numa cruz lá para aplacar a ira de um deus, enfim. E aí Tex vai investigar o sumiço dessas pessoas, né? E também saiu no Tex Coleção, número 170 a 173. Certo, gente? Mais uma história muito bacana, muito 10 aí, escolhida a dedo para estar aqui. Aí você pergunta para mim, Eduardo, na tua opinião, essas 8 histórias merecem estar aí nessa coleção? Sim, merecem. São excelentes histórias. Se você ainda não leu essas histórias e você esperar para ler aqui dentro desta coleção, você vai ter uma experiência muito legal, muito 10, se você é fã aí de Bonelli, se você é fã de Tex Willer. Ok, muito bem. Se você pesquisar aí nos meus vídeos mais antigos, você vai ver que eu já havia feito um vídeo sobre essa coleção, né? E lá neste vídeo eu já havia anunciado a lombada da coleção, né? Mostrado a foto, vou mostrar aqui agora para vocês também a imagem que havia sido anunciada para ser a lombada da coleção. Só eu não sei se teve a informação e eu não prestei atenção, né? Mas para mim lá na época essa ia ser a imagem da lombada de toda a coleção. E agora a gente sabe que é a imagem apenas dos primeiros 4 números que já saíram, fechou a imagem, acabou a imagem, tá? E agora também o Tex Willer Blog, ele anunciou a imagem dos próximos 4. Então vão ser tipo módulos, né? A lombada vão ser em módulos e vai formar aí algumas imagens. Então não sei dizer para você se vai terminar no 10 ou no 12, né? Ou no 8 mesmo. A coleção, ou se vai seguir mais adiante. Essa informação eu não tenho, mas o fato é que ao longo de 2020, as 4 edições que vão sair vão formar então essa imagem aí de lombada também, e aí nós vamos ter 2 imagens de lombada ao final desses 8 números que vão sair completando aí em 2020. Certo, pessoal? Espero que alguma informação, algum dado tenha sido importante para vocês neste programinha de hoje. E eu me despeço agradecendo pela sua companhia, te convidando para estar comigo nos próximos programas e também te convidando para se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva, vamos... sempre que, na medida que eu posso, né, pessoal, minha vida é muito corrida, muito complicada assim, em termos de agenda, mas eu tenho me esforçado bastante para trazer conteúdo para vocês. Tem muita coisa assim interessante para trazer, eu sei que tem, mas eu não consigo muitas vezes, né, pela nossa agenda, pelos nossos compromissos. Tenho procurado envolver um pouco mais o meu filho, Eduardo Júnior, aqui, para que o canal tenha mais conteúdos. Aos poucos eu acredito que ele vai se envolver um pouco mais, vai estar trabalhando comigo aí no conteúdo da coleção como um todo, que nós vamos trazer para vocês. Vamos mostrar aqui a Gibiteca como um todo, vamos falar um pouquinho sobre os nossos espaços que a gente tem, a nossa organização, os nossos mundinhos aqui dentro, né? E acho que vocês vão gostar, tá? Então, fique de olho aí. Então, mais um motivo para você se inscrever no canal e ficar atento aos próximos conteúdos que vamos trazer para vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo programa.